Devemos entender também que a oração ela é capaz de melhorar o foco, a atenção, de liberar os neurotransmissores do bem-estar. A oração ela é capaz de te acalmar, te levar a um estado tranquilo, de ter uma aproximação melhor com Deus, de se concentrar melhor e conseguir ter um contato, conseguir discerni-lo, conseguir senti-lo, conseguir uma melhora espiritual que vai resultar na sua alma e na sua carne. Provavelmente você, assim como eu, a maioria das pessoas que te falaram que a oração ela vai tratar também o seu ego, não te explicaram a parte boa disso e também não te explicaram que quando nós falamos de ego, quando se trata de ego, não devemos entender só como uma coisa ruim, e é sobre isso que eu quero falar com você. Eu quero falar sim que a oração ela vai tratar o seu ego, mas não quero falar só como na maioria das pessoas. Quero falar de uma forma mais mostrando os dois lados e mostrando no teu ego as coisas boas que você tem, que são coisas boas que podem atrapalhar, auxiliar, mas não são coisas ruins, não são pecados, não são dificuldades ou não dificuldades, são diversas coisas, e você vai entender um pouquinho sobre isso que talvez você nunca ouviu falar na sua vida. A parte ruim do ego, todos nós sabemos, né? São as coisas, as atitudes que nós tomamos que não agrada a Deus. Mas eu quero trazer essa parte ruim, você já conhece, você está cansado das pessoas te apontarem e te judiarem, e quando você entra num estado de oração ali, elas apontarem só para aquilo. Deus está te tratando, Deus está te maltratando, Deus está te massacrando, quer dizer, está tratando o seu ego, né? Mas não explicam como é que isso funciona, e eu vou falar de uma forma simples hoje que você vai entender, e com isso você vai gostar tanto que você vai sentir mais desejo de orar no tratamento do ego. Será que isso é verdade? Vamos ver se funciona. Você vai entender. Você tem dúvida? Então fique um pouquinho comigo que eu vou te mostrar as partes boas do seu ego. Para começar, uma das partes boas do nosso ego que Deus trata, a oração ela vai tratar também. Vamos dar um exemplo, que você tem aí um veículo e você queira trocar esse veículo por outro. O que é isso? Você quer trocar um veículo por outro, às vezes por um mais novo ou por um modelo diferente, mais potente, né? Alguma coisa, né? Não precisa necessariamente ser um veículo, pode ser uma casa, pode ser um outro imóvel, pode ser alguma coisa que você deseja. O que é isso? É o nosso ego, nós queremos aquilo. Isso é uma coisa ruim? Não. Às vezes você quer trocar aquele veículo por outro veículo ou por outra coisa, e você chega e até ora a Deus e fala com Deus sobre aquilo. Porém, quando você fala com Deus, é uma coisa que é particular seu, e que para Deus você fala: Senhor, eu posso trocar isso e aquilo, e Ele às vezes vai dizer, conjecturando aqui, né? Tantos faz, você quem sabe, fique à vontade, isso é um desejo seu, isso não vai influenciar na sua vida espiritual, na sua vida material, na sua vida, na sua alma, se isso não te trouxer, é claro, um constrangimento de dívida, essas coisas e outros, né? Então, isso também faz parte do ego, e às vezes até a vontade de ajudar alguém, né? Isso também é do nosso ego, pertence ao nosso ego, aquele desejo de ajudar alguém, de fazer alguma coisa, de conquistar algo, isso está no nosso ego. Mas não podemos olhar tudo que está no ego como uma coisa ruim. E o Espírito Santo, a oração, ela vai te ajudar a tratar disso, ou melhor, ela vai te ajudar não só a desfocar diretamente e focar diretamente no seu ego. Vou falar aqui, talvez nesse vídeo, só da parte boa do seu ego, porque da parte ruim, você já está acostumado a ouvir as pessoas a falarem, te apontando, te acusando, e às vezes até pessoas que vêm mesmo para te ajudar, mas sem conhecimento, já chegam te massacrando, já chegam te derrubando. Você precisa ser tratado do seu ego, e você precisa mesmo, mas precisamos entender que no nosso ego tem coisas que são brilhantes, tem coisas que são maravilhosas, né? Que precisamos tratar sim, que Deus vai tratar, mas que não é uma coisa de outro mundo, não é um pecado, não é uma coisa que vai trazer uma influência má ali, no sentido de estar fazendo coisas erradas. E com isso, então, por que, Emerson, Deus quer tratar também essa parte do meu ego? Eu vou te explicar. Porque nós devemos, principalmente quando nós queremos ter uma vida com Deus, nós queremos ter uma vida de oração, uma vida íntima com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, nós precisamos ter Ele em primeiro lugar. E às vezes esse desejo, essa vontade, né, que está no nosso ego, não é uma coisa ruim, mas ela está tirando o lugar de Deus.
né? Nós estamos colocando aquilo em primeiro lugar, e aquilo não está nos deixando ter tempo para orar, para congregar, para falar das coisas de Deus, para estudar a Bíblia, né? Para estar junto com os santos, para ir à igreja, né? Para tirar tempo com Deus. Então, quando nós passamos a orar, o Senhor começa a mostrar essas coisas em nós. Mas Ele mostra, não nos dizendo que estamos fazendo uma coisa errada, que estamos pecando, ou isso ou aquilo, te apontando, massacrando, como muitos querem te fazer, né? Há essa parte sim, onde você tem pecados, assim como eu, que precisamos ser tratados. Mas hoje eu quero te falar de uma parte boa do ego, né? E com isso, para que você não olhe e fale, Deus está me tratando, é só porque eu sou pecador. Não, nem tudo é pecado. E as pessoas têm um negócio, principalmente quando as pessoas querem pedir conselho, às vezes até para uma pessoa que ele não tem conhecimento, não tem sabedoria, não tem intimidade com o Espírito Santo, não tem discernimento. Então ele vai começar te apontando. Eu falo isso porque eu sofri muito com isso. E eu vi muitas pessoas sofrerem com isso. E eu não quero que você sofra, eu quero que você entre numa vida de oração e que Deus venha tratar sim o seu ego, que o Senhor venha tratar o meu ego, mas que nós venhamos entender e que isso seja prazeroso em nossa vida, ou seja, que nós tenhamos o máximo de prazer nisso, porque Deus não quer, o intuito de Deus não é nos arrebentar, não, é nos melhorar, é trazer-nos a alegria do Espírito Santo, o gozo, o prazer de orar, não é orar o resto da vida ali com um sacrifício terrível, né? É claro que orar sempre vai ser um sacrifício, mas uma vez que você conseguir entender essas coisas, vai ficar mais fácil. Então Deus trata também essa parte do seu ego, né? Que jeito? Ele vai te mostrando ali tudo, e você vai começando a ter mais confiança nele. E aí, Emerson, e a minha vontade, meu desejo? Aí você vai olhando, a presença dele vai te envolvendo, você vai orando, e aquele período em que você ficava ali o tempo todo obcecado por aquilo, ou por aquela coisa, né? Você vai tirar mais tempo para Deus, e nesse mesmo tempo você vai pegar aquela coisa e entregar nas mãos de Deus, confiando de que Ele vai fazer o melhor para você. E às vezes aquilo que você queria, Ele vai conseguir nas suas mãos. E talvez Ele não te traga aquilo que você queria, mas Ele vai te trazer algo melhor. E lá na frente, com certeza, você vai ver que o melhor beneficiado vai ser você. E que você fugiu, que seu ego foi tratado, mas no tratamento desse ego, quem teve lucro foi você, o beneficiado foi você. Você pode entender o que eu estou falando? Para falar de mim, eu tenho vários egos, eu tenho vontade, eu gosto muito de mexer com pessoas, eu gosto muito de falar da palavra de Deus, eu gosto muito de ação social, mas pensa numa pessoa que tem dificuldade, e mesmo para fazer isso eu preciso tratar o meu ego, porque eu gosto de fazer, mas se não conseguir entender, se eu não conseguir entender que antes eu preciso entrar num estreito com Deus, numa vida íntima com Deus, para que Ele venha abrir os caminhos, para que Ele venha dar direção. Está vendo eu falando de uma coisa, um ego que eu tenho, que precisa ser tratado? Sabe o que vai acontecer? Eu vou fazer as coisas do meu jeito e certamente não vai dar certo lá na frente. Mas quando eu começo a pegar esse mesmo ego, colocar nas mãos de Deus, Ele começa a tratar, o que vai acontecer? Vai ter ali um pequeno impacto ou um grande impacto, porque eu quero ficar pensando naquilo, eu quero ficar projetando naquilo. Aí eu começo a descansar e colocar nas mãos de Deus e começo a sentir uma alegria profunda. Quando pensa que não, Deus vai aplanando os caminhos e as coisas começam a acontecer naturalmente. Eu vou chamar de milagres, porque também é milagre. Providências acontecem, pessoas aparecem para auxiliar, tanto na área espiritual, como na área material, né? Como uma providência, como algo que precisava, um bem, um patrimônio, né? Uma oportunidade, e as coisas vão surgindo. E é dessa forma, é uma forma muito melhor. Então a gente precisa entender essa parte de ser tratado o ego também, que quando se fala, a maioria das pessoas que te falaram sobre tratamento do seu ego, falaram te apontando, não entendendo eles que eles precisam ser tratados o ego também, né? Então eu queria que você entendesse isso, e quando você fosse orar, já comece lembrando, o Senhor vai tratar o meu ego, mas você olhe isso com prazer. Aí a parte ruim eu deixei por último, eu não vou deixar de falar um pouquinho sobre ela também, é onde nós erramos, os pecados, né? Falhas nossas no dia a dia. A Bíblia diz que nós erramos e pecamos todos os dias. O Senhor também, eu não vou citar nenhuma aqui, tá bom? Mas você mesmo vai saber em você, porque o meu intuito aqui não é te apontar, o meu intuito aqui é te ajudar na oração, é te ajudar a ter força. Então quando isso acontecer, nesse momento, você vai ficar muito sensível, né? Geralmente você vai ficar pelos cantos, as pessoas vão achar que você está com depressão,
né? As pessoas que não tiverem entendimento. Então você precisa ter um pouco de conhecimento ou estar do lado de pessoas que tenham conhecimento sobre isso para que eles possam te entender, senão eles vão te julgar. E às vezes vão te ver num canto ali e tudo, e você está ali num estágio, você está ali numa alegria profunda, num sentimento, numa intimidade com Deus, mas você não está ali de muita conversa, você está meio aéreo, né? E as pessoas olham e falam, esse camarada ou esse homem ou essa mulher está em depressão. E às vezes até da sua família, o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, os seus amigos e os seus próprios irmãos na fé, por falta de entendimento. E alguns ali às vezes vêm para te ajudar e outros até para te caluniar, né? Para dizer que você está em depressão, ou está isso, ou aquilo, ou precisa de libertação. E você precisa mesmo, mas não por isso, né? Porque você está no caminho certo. Você já está entrando numa dimensão diferente. Você vai ficar sensível, você vai chorar à toa, você vai sentir mais desejo de orar, né? Porque o Senhor está quebrando o seu ego. E se você soubesse o que vem pela frente, o que eu vou dizer pela frente nesses vídeos, você ficaria aqui comigo, porque eu vou te trazer os benefícios da oração, eu vou te ajudar a aprender a orar, eu vou te ensinar os caminhos, como a ajuda de Deus. Eu posso dizer isso, porque o Senhor me auxiliou nisso. Emerson, você não passou por essas dificuldades? Não, eu não só passei, como eu estou passando de volta e meia, mas isso não me impede de passar a minha experiência para outras pessoas. Talvez você nunca teve uma vida de oração e você não consegue ainda entender como é que uma pessoa então começa a orar e de repente ele fica meio choramingoso. De repente, para quem olha, tá bom? De repente, porque na verdade você está em espírito, essa é a palavra, mas para outros é choramingoso. De repente você começa a falar, né? E você começa ali a lágrima descer, você se comove com pouca coisa, né, ou com tudo. Eu não vou dizer pouca coisa, porque eu não posso colocar limite nisso, mas você fica num estado diferente e as pessoas olham para você e ficam ali preocupadas por falta de entendimento. Você precisa de uma pessoa que está do lado de pessoas que te auxiliem nisso. Eu não vou dizer, talvez, de um líder, um pastor, alguma coisa que talvez sejam dotados de dons espirituais. Não precisa disso. Tem muitos pastores que às vezes a vocação dele não é os dons espirituais, não é batalha espiritual. Mas ele tem dom de discernimento, ele tem sabedoria, ele entende sobre as ações e reações do Espírito Santo na sua vida. Ele sabe o que está acontecendo e ele vai chegar e falar para você, fica tranquilo, isso não é depressão não, você está passando pela melhor fase da sua vida. Porque nessa fase você tem um encontro íntimo com Deus, você começa a ver o profundo e o escondido. Você começa a ter uma intimidade diferente, você começa a ter experiências diferentes, você começa a ter sonhos diferentes, talvez, visões diferentes, enxergar diferente. E as pessoas normais que estão do teu lado, não que você não seja normal, que estão na carne, não estão no espírito, essa palavra certa, elas não vão conseguir te entender. E se você não entender essas coisas, até você mesmo pode achar que você está mesmo em depressão, que você está mesmo ficando louco. E o que vai acontecer? É tudo que o inimigo quer, que você pare nesse momento. Mas não é para você parar, é para você continuar, porque Deus está te revelando o profundo e o escondido, está começando a revelar, ou está revelando ou está começando a revelar. Ele está te tratando, está te preparando para a próxima fase, e a próxima fase é muito mais linda, e eu vou falar para você logo depois desse vídeo que eu vou estar colocando. Não se esqueça de clicar aí na playlist que está embaixo, que vai levar ao vídeo anterior, aos vídeos para frente, ou na hashtag, né, que vai estar aí também, para acompanhar. Fique comigo, deixe a sua mensagem aí nos comentários, faça uma pergunta, né, nos ajude também a levar essa mensagem a outras pessoas. Observe bem, ajude outras pessoas a entender que na oração eles vão ser quebrado o ego, mas que quebrar o ego nem sempre é porque você está em pecado. Quebrar o ego nem sempre é porque você está em dificuldade. Quebrar o ego também tem as coisas boas. Eu queria que você pegasse isso aqui. Você não sabe o quanto isso é importante e o prazer que eu tenho se você tiver assistido esse vídeo até agora e puder nos dar o prazer de ouvir o que vem pela frente e que eu vou te revelar e que talvez você não sabia e que muitos te criticaram, talvez até os seus irmãos. Mas não é para você olhar para eles e chegar e falar, você falou assim. Não, você vai ajudá-los também, vai compreendê-los, porque esse é o processo aqui, esse é o intuito aqui. Não é você chegar lá e debater com ele, refrigerando ele, apertando ele, não, ele precisa de ser ajudado também. Não sei quem é, se é o seu líder, se não é o seu líder, ou quem seja. Mas se for o caso de criar confusão, então deixa quieto.
Mas aproveita o que você está aprendendo aqui, porque isso é muito importante. Absorva para a tua vida. Você vai amar orar e descobrir os benefícios da oração.